antes da gente entrar no alicerce que resolve essa dor, eu preciso conversar um pouquinho mais sobre falar um pouquinho mais da dor. Então tá, então a gente sabe que qualquer chance de desenvolvimento ou redução de desigualdade social passa por um aprimoramento da educação no país. A gente sabe que, por conta até dessa herança maldita que a gente tem do período da escravidão, né, dos séculos e séculos da escravidão, a gente não tem um projeto estruturalmente mal montado e que intencionalmente ou não mantém as coisas tal como elas estão, apesar de governos de esquerda, governos de direita, sempre uma promessa de país de futuro, e a gente não vai nunca chegar a esse futuro onde a desigualdade social seja menor se não for por um projeto de reestruturação da educação básica. Exatamente. Tem um ovo e galinha danado aí. Né? Um ovo e galinha. A gente sabe por casos externos, como Coreia, por exemplo, ou tigres asiáticos, como você quiser chamar, vários casos externos. China, que a educação básica é talvez um dos maiores agentes de transformação social que um país tem, inclusive para ganhar relevância mundial de poder, em estrutura de poder, tá? Ponto. Agora a gente tem uma outra questão, que a educação em si está em xeque. Emergência de inteligências artificiais. A gente tem uma educação no país que eu sempre critiquei isso. Eu sou empreendedor. E a gente tem uma educação que ela é muito instrumentalizada pelo capitalismo. O que eu quero dizer com isso? Você não estuda para refinar o seu espírito, ou desenvolver o seu conhecimento, ou se transformar numa pessoa que seja mais capacitada para lidar com os problemas da vida. Você estuda para ser médico, ou você estuda para ser advogado, ou você estuda para ser qualquer coisa. Você estuda em função do que você vai fazer para performar um papel dentro do capitalismo. E mais uma vez, eu não estou criticando o capitalismo, eu acho que é o melhor sistema que a gente tem, papapá. No entanto, ela é muito verticalizada. Isso não vem do capitalismo, tá? E isso vem... e o seu diagnóstico está correto, isso é um problema que a educação tem no mundo, está sendo reformulado no mundo, e isso faz parte da tempestade perfeita da educação no Brasil. Mas a origem disso não é do capitalismo. A educação surgiu, você tem que entender a história da educação. Se você volta 400 anos atrás, né? Sim, ou até milênios anos atrás, como é que funcionava a educação? A educação era feita através dos preceptores. Só quem era muito rico tinha acesso à educação. Porque para você ter educação, você tinha que ter livros e você tinha que ter preceptores. Professor particular, né? E era assim que funcionava a educação. Se eu era rico, eu contratava um professor para o meu filho ou para os meus filhos. Na minha biblioteca, esse cara vinha e ele era tipo um coach do meu filho. E os príncipes nobres e burgueses tinham coaches. E o povão não tinha nada disso. Era trabalho, né? O que a Revolução Industrial fez, que foi um esforço de democratização, mas mal desenhado, porque desenhado com a cabeça da indústria? É o quê? Vamos fazer uma esteira de produção para educar as pessoas. Isso precisa ficar mais barato para a gente poder democratizar. Nasceu a escola. O que é a escola? A escola é uma esteira de produção. Eu pego aquele mesmo preceptor e ao invés de botar ele com 1, 2 ou 3, eu boto com 40 numa sala. Quer coisa mais capitalista que isso? Não é capitalista. Ué. Depende do que você chama de capitalismo. Isso é esteira industrial, é industrialização. Pensamento kantiano, pensamento de você compartimentar as coisas e fazer uma esteira de produção. Tempos modernos, talvez. Charlie Chaplin. Sim. Mas Gênese do capitalismo moderno. Gênese do capitalismo moderno. Mas o capitalismo de hoje nega isso. É tudo Scrum, ágil, Lean. Ninguém mais em nenhum... O capitalismo já negou esse modelo para os negócios. Não existe mais nenhum negócio baseado nessa organização antiga. Tudo virou Kanban, Scrum, Lean, ágil e tal e tudo. Tudo bem, mas você parte do pressuposto, porque hoje a educação, e perdoe-me por te interromper, ela parte do pressuposto que a educação ela te provê com uma comunidade, te coloca numa comunidade. Talvez a iluminação, se você for perseguir ali no iluminismo, ali no século XVI e tudo mais... que a gênese dessa relação preceptor-aprendiz, ou né, de ilustração, hoje em dia não se valorize tanto mais. Mas, por exemplo, você vai procurar no RH das grandes multinacionais, se você vem da GV, você tem uma possibilidade muito maior de ser contratado do que se você vem de uma universidade particular voltada para a classe B. Você tem essas contaminações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o problema... E esse problema que você falou é um problema real. O problema é que a educação não evoluiu.
A educação está presa num formato e num pensamento kantiano da industrialização ainda, entendeu? E isso é muito ineficaz, é o que você falou. Isso vem de um desenho simplista de, para formar médicos, nós temos que fazer isso e tal. E é curioso entender a história da educação, porque muito, você começa a entender como é que a gente chegou num lugar tão ruim, né? A quintessência do modelo educacional ruim, né, como você coloca nessa visão, é aquela escola inglesa, né? Pink Floyd, Another Brick in the Wall, o internato inglês. O internato inglês foi o suprassumo adestramento, desse quase. Adestramento, dessa repressão, dessa linha de produção, dessa padronização de seres humanos para um desenho que alguém disse que é o certo e que não é natural, né? O que é um dos problemas que a educação teve para evoluir? E pouca gente sabe disso, tá? No começo do século XX, nasceu as bases da metodologia Waldorf. Você já ouviu falar, provavelmente, de metodologia Waldorf. Muita gente já ouviu falar de metodologia Waldorf. Todo mundo acha que metodologia Waldorf é bicho grilo, né? É contexto, é aberto, abraça árvore, esse tipo de coisa. Por quê? Se você vai na Gênese, não. Essa metodologia surgiu da primeira pessoa, na década de 20, que falou, cara, essa linha de produção aí tá errado. Isso aí tá errado, isso não faz sentido. Isso não é efetivo. E aí fez uma pesquisa baseada em ciência de como que um ser humano precisa aprender para ele se desenvolver. E aí chegou nas bases da metodologia Waldorf, que é muito do que a gente usa no Alicerce. Qual que é o problema? Quem primeiro pegou essa pesquisa e desenterrou essa pesquisa, que foi uma tese de mestrado e doutorado de uma pessoa, foram os hippies ingleses para destruir o internato inglês. Então, a base da metodologia Waldorf, ela é científica, ela é provada, ela é ciência, ela é a educação como ela deveria ser. Mas ela foi abraçada pelos bicho-grilos. E aí ela ganhou pecha de bicho-grilo, porque foram os bicho-grilos que pegaram ela para criar um novo modelo de educação. Porque foi os bicho-grilos que pegaram ela, ficou com preconceito. E aí essa escola kantiana, racional, conservadora, disciplinadora, dura, ruim, perversa, sobreviveu por uma negação bem politizada dos bicho-grilos, e essa coisa, esse debate meio que vem até hoje, entendeu? E tá mal resolvido. Então, assim, eu gosto muito de falar isso, sabe, Facundo? O pessoal fala, a escola é igual a 100 anos, e tem razão, né? Mostra foto, as carteirinhas, aquilo ali é horrível, né? Mas a modernização da educação não é sobre bells and whistles e robôs e softwares. É você aplicar a metodologia Waldorf do jeito certo. Para aprendizagem, é o que a gente faz, né? E vários outros modelos já fazem, não é só a gente. Tem muita gente no mundo já se desprendendo desses conceitos. O problema, e aí nisso você está correto, é que a estrutura do mercado de trabalho também foi moldada por essa educação antiga. Sim. Educação e trabalho é um binômio, né? É um binômio e tem que ser um binômio. A educação, ela tem uma conexão com o mercado de trabalho e as pessoas buscam a educação para isso, né? Então, é muito difícil você mudar a educação sem você mudar o mercado de trabalho, que é o exemplo que você deu. E aí não é um problema do capitalismo, é um problema de um redesenho completo da cadeia, mas que está começando, essa revolução está começando. Você começa a ver grandes empresas no mundo que estão percebendo, ao mesmo tempo que tem escolas que estão percebendo que fazem mal para os seus alunos ao seguir aquela cartilha cartesiana e disciplinadora, você começa a ter grandes empresas como o Google percebendo que, quer saber? Faculdade não é tão importante. Qual faculdade o cara fez não é tão importante. O mais importante é a base educacional dele, os skills básicos dele, a inteligência dele e o emocional dele. Às vezes eu tenho um cara que fez MIT, mas que tem um emocional muito frágil. Esse cara não vai ser um bom talento, ele não vai ser um bom executivo, porque ele não vai ser um bom gestor de pessoas. E ele vai fazer o mal. Então, assim, a gente tá vendo uma revolução. Eu sou um pouco otimista, tá? Você vai aprender isso sobre mim aqui hoje. O meu otimismo vem de que o mundo está, de fato, eu estou vendo a mudança acontecer. O mercado de trabalho está percebendo que ele precisa de um outro perfil e a educação está percebendo que começa a ser diferente. E eu acho que isso está começando a gerar uma revolução que tende a crescer. Agora, tá no começo, eu não sou utópico aqui, não. 90% dos casos ainda é o que você falou, qual faculdade você estudou, bababá, e muita gente ainda sofre com esses
tetos de vidro que tem por aí, né? Sem falar dos problemas de racismo e de machismo, que até o machismo ainda é presente, né? Então, a gente não resolveu nem o machismo estrutural ainda, e está começando a conseguir conversar sobre racismo estrutural no Brasil. Então, a gente está anos-luz de onde a gente tem que estar. Mas a boa notícia é que eu acho que a transformação começou. E me fala uma coisa, para quem não está familiarizado com a metodologia Waldorf, qual que é a essência dela? Se você tivesse que reduzi-la de forma bem didática, o que ela pressupõe? Eu vou reduzi-la de uma forma muito diferente do que até os autores Waldorf dizem hoje, tá? Para mim, foco em aprendizagem e resultado. Foco em aprendizagem. Foco em a pessoa aprender. Ela ensina a aprender? Eu não entendi. Também. Foco em aprendizagem? Então, vamos lá. Foco em aprender. Em aquele ser humano aprender. Disso, uma série de decorrências surgem que você vai reconhecer. Se o meu foco é em a pessoa aprender, e a ciência e a pesquisa mostram que cada um aprende de um jeito diferente, a primeira coisa que eu preciso combinar, que é a Revolução Waldorf, é cada um aprende de um jeito. E eu preciso deixar cada criança aprender do jeito dela. Um é mais visual, o outro é mais auditivo. Um talvez seja disléxico. O outro talvez seja mais adequado a um padrão. Então eu preciso deixar cada um aprender do seu jeito, no seu ritmo, na sua velocidade. Então, o que para mim resume o Waldorf é uma visão genuína de esquecer qualquer padrão, olhar para o indivíduo e falar: o que está acontecendo com esse aluno? Como eu faço um trabalho melhor para ele?